Olá a todos. Vamos falar hoje de um outro problema da classe de problemas NP completo, que é o problema do ciclo ou do caminho hamiltoniano. Bem, nós já vimos que o ciclo ou trajeto euleriano ele é caracterizado por incluir todas as arestas do grafo. Então, o objetivo do ciclo euleriano ou do caminho euleriano é a gente, a partir de um ponto inicial, a gente percorrer as arestas de um grafo e voltar no ponto inicial, caso o grafo seja euleriano. No caso do grafo ser semi-euleriano, a gente vai conseguir percorrer todas as arestas do grafo e não necessariamente voltar ao ponto inicial. Então é um problema já muito bem caracterizado. Então nós temos já uma condição necessária o suficiente, que seriam os vértices de grau par, para o grafo ter um ciclo euleriano, ou dois vértices de grau ímpar, para um grafo ter um caminho euleriano. Então já é um problema bem resolvido de maneira polinomial. E é o problema que originou, né, o famoso problema do castelo chinês, que é um problema que eu tenho peso nas arestas, então o objetivo seria percorrer as arestas do grafo, voltar no ponto inicial com o menor custo possível, e logicamente o problema acontece enquanto o grafo ele não é euleriano, então tem de haver alguma repetição de aresta para conseguir fazer esse percurso. Pois bem, um problema que tem uma certa, digamos, similaridade é o problema do caminho ou do ciclo hamiltoniano, que nesse caso o objetivo seria eu fazer um percurso no grafo onde eu iria estar visitando cada vértice uma única vez. Então aqui eu tenho dois exemplos de grafos que possuem essa característica, que no caso eu saio desse ponto, então consigo fazer um percurso no grafo, visitando cada vértice uma única vez e voltando no ponto inicial. Então perceba que eu não estou aqui interessado em visitar todas as arestas, e sim visitar todos os vértices. Aqui no grafo à direita, mesma história, eu consigo fazer um percurso em todo o grafo, visitando todos os vértices uma única vez, e nesse caso voltando no ponto inicial. No grafo aqui à esquerda também conseguiria voltar no ponto inicial, no caso eu volto no ponto inicial, né? Então eu tenho nos dois casos um ciclo hamiltoniano, ou seja, de novo, para reforçar, um ciclo onde eu visito todos os vértices do grafo uma única vez. Então, como eu já comentei, na verdade eu não comentei, né, mas de maneira similar, né, então o grafo ele é hamiltoniano se eu tenho um circuito onde eu visito os vértices uma única vez e volto no ponto inicial. Aqui no caso eu tenho bem claro, né, um grafo onde eu tenho esse circuito hamiltoniano, então saio aqui de qualquer um dos vértices, consigo passar aqui pelas arestas externas desse grafo e voltar no ponto inicial. E de maneira similar ao caminho euleriano, ou no caso ao grafo semi-euleriano, nós também temos o grafo semi-hamiltoniano. Então é aquele grafo onde eu visito todos os vértices uma única vez e não necessariamente eu volto no ponto inicial. Então aqui eu tenho o exemplo de um grafo semi-hamiltoniano, então eu consigo visitar todos os vértices uma única vez. Então saio desse vértice aqui, no caso no canto superior direito, consigo percorrer todos os outros e termino nesse vértice no canto inferior direito. Não volto no ponto inicial, por isso que é semi-hamiltoniano. E o grafo que não é hamiltoniano e nem semi-hamiltoniano é um grafo não hamiltoniano, onde eu não consigo fazer o percurso. Né? Então perceba que aqui, para eu visitar todos os versos, eu teria que repetir algum verso para visitar esse aqui, por exemplo. Então eu não consigo fazer nem o percurso e nem o ciclo hamiltoniano. Então aqui no caso eu tenho um grafo não hamiltoniano. Aqui eu tenho o exemplo de dois grafos, né, que não são hamiltonianos, então eu não consigo fazer esse percurso. E a questão é, né, por que eu não consigo fazer esse percurso? Então, quais são as condições necessárias e suficientes para definir se um grafo é hamiltoniano ou não hamiltoniano? Bem, esse é um problema NP completo, é um problema ainda em aberto, então é um problema que não tem solução polinomial. A única solução que nós temos é uma solução em força bruta, uma solução fatorial, onde eu tenho de fazer todas as verificações de percurso e verificar se algum percurso me atende. Esse problema ele foi originalmente proposto pelo matemático William Hamilton, em 1859,
e o objetivo era ele percorrer aqui as faces de um dodecaedro e voltar no ponto inicial. Então ele conseguiu mostrar que esse percurso existe, então eu consigo sair aqui no ponto inicial desse meu grafo. Logicamente ele modelou o dodecaedro como se fosse um grafo, então eu consigo fazer esse percurso que está marcado aqui na figura em negrito e voltar no ponto inicial. Bem, certamente ele mostrou isso com força bruta, na tentativa e erro, mas, como eu já comentei, é um problema muito completo, então a gente não tem nenhuma condição ainda necessária o suficiente para mostrar que o grafo ele é hamiltoniano. Algumas considerações importantes sobre a existência ou não do ciclo hamiltoniano, algumas considerações, digamos, mais intuitivas. Então, a primeira delas, que a aresta paralela e laço não pode pertencer a um circuito hamiltoniano. Então, se nós pensarmos em arestas paralelas, por exemplo, que começam e terminam no mesmo vértice, se essas duas arestas estiverem no ciclo hamiltoniano, eu vou estar repetindo as duas incidências dessas arestas. Então, eu não posso conter. Mesma coisa o laço. O laço liga um vértice a ele mesmo. Então, se esse laço estiver contido no ciclo, eu estou passando por um vértice duas vezes. Então, não faz sentido. Uma outra consideração, se o vértice possui grau 2, as arestas a ele incidentes devem pertencer ao ciclo hamiltoniano. Então lembra que eu tenho que passar por um vértice, pelo menos, na verdade eu tenho que passar por todos os vértices uma vez. Então se o vértice tem grau 2, ou seja, duas arestas incidentes a ele, eu vou ter que passar por essas duas arestas. Uma vez para chegar ao vértice e uma vez para sair do vértice. Então as duas arestas elas têm que estar incluídas nesse circuito. Nenhum subcircuito próprio, ou seja, um circuito que não possui todos os vértices do grafo, pode ser formado durante a construção do ciclo hamiltoniano. Também diz respeito à questão do vértice inicial e do vértice final. Se eu, ao longo da minha construção, eu construir um circuito próprio do grafo, ou seja, um subgrafo que seja um circuito que não contém todos os vértices, eu vou ter o vértice inicial e final repetindo. Então ele não pode estar contido no circuito que está sendo construído. E por fim, uma vez incluído um vértice, todas as arestas a ele incidentes e que não forem inseridas no circuito podem ser desconsideradas. Então, se eu já incluí algum vértice no meu circuito hamiltoniano, quer dizer que eu não vou voltar mais a ele. Então, eu não preciso ter as arestas incidentes nesse vértice que já está no circuito. Então a gente não tem uma condição necessária e suficiente para caracterizar um grafo se possui ou não um ciclo hamiltoniano. Então eu só possuo condição necessária, mas não condição suficiente. Então, como eu já comentei, ainda é um problema NP completo. Nós temos basicamente dois teoremas que são os mais comuns que trabalham com ciclo hamiltoniano. O primeiro deles é o do Ori, de 1960, e o segundo é do Dirac, de 52, um pouco mais antigo. Os dois trabalham com graus dos vértices de um grafo. Então o do Ori, seja um grafo GVA, um grafo simples, ou seja, quando eu falo grafo simples, é aquele grafo que não possui ciclo, aresta paralela, e a quantidade de vértices é maior ou igual a 3. Se o grau do vértice V mais o grau de um vértice W for maior ou igual à quantidade de vértices, isso para cada par de vértices não adjacente, VW, então G é hamiltoniano. Ou seja, eu tenho que verificar cada par de vértices não adjacentes, somar os graus, e esses graus têm que ser maior do que a quantidade total de vértices. Aqui, por exemplo, nós temos um grafo com 6 vértices. Perceba que cada vértice tem grau 3. Então, se eu pegar todos os pares de vértices não adjacentes, eu vou ter uma soma de 6, que é grau 3 mais grau 3. 6 é maior ou igual a 6, que é a quantidade de vértices do grafo. Então, isso mostra que esse grafo possui um ciclo hamiltoniano. Então, o objetivo agora seria basicamente fazer essa construção. Então, aqui nós temos um gráfico que respeita essa propriedade. Então, ele tem um ciclo hamiltoniano, mas, como eu comentei, é uma condição necessária, mas não suficiente. Em que sentido? Eu tenho contra-exemplos, eu tenho grafos que não respeitam essa propriedade, mas que são hamiltonianos. Esse aqui é um exemplo, onde eu tenho de novo um grafo de 6 vértices, e agora perceba que cada um tem grau 2. Então, se eu pegar todos os vértices não adjacentes,
2 mais 2 é igual a 4. 4 não é maior ou igual a 6, que é a quantidade de vértices do grafo, mas ele possui um ciclo hamiltoniano, que é basicamente o próprio ciclo aqui do grafo. Então, essa condição é necessária, mas ela é uma condição não suficiente. Da mesma forma, o teorema do Dirac, que também trabalha com graus dos vértices, então, para seja G um grafo simples com n maior ou igual a 3, no caso, quantidade de vértices, o grau de cada vértice V ele tem que ser maior ou igual a n sobre 2. Então, se essa propriedade for satisfeita, quer dizer que o grafo ele é hamiltoniano. Aqui o mesmo exemplo, um grafo com 6 vértices, cada um com grau 3. Então, o grau de cada vértice seria 3, que é maior ou igual a 6 sobre 2, que é 3. Então, 3 é igual a 3. Então, essa propriedade ela é satisfeita. Então, quer dizer que o grafo seria hamiltoniano. Da mesma forma, do teorema anterior, é uma condição necessária, mas não suficiente. Ou seja, eu tenho grafos hamiltonianos que não respeitam essa propriedade. Esse aqui é um exemplo. Então, eu tenho um grafo com 5 vértices, então 5 sobre 2 seria 2,5. Então, o grau de cada vértice deve ser maior ou igual a 2,5. E nesse caso não é. Então, eu tenho vértices de grau 3, que são maiores do que 2,5, mas eu tenho o vértice de grau 2 aqui, que não é maior do que 2,5. E meu grafo ele é hamiltoniano. Então perceba que é uma condição também necessária, mas não suficiente. Bem, o ciclo hamiltoniano, ou o problema do ciclo hamiltoniano, ele deu origem ao problema do caixeiro viajante, imagino que a gente já tenha comentado anteriormente, é um problema bastante conhecido na área de grafos. Então, o problema consiste em, dado um grafo completo, né, ponderado, com peso nas arestas, e um grafo simples, que não tem nem aresta paralela nem laço. O objetivo seria eu percorrer todos os vértices do grafo a partir de um ponto inicial. Então, eu percorro todos os vértices do grafo e volto no ponto inicial com o menor custo possível. Então, o problema do caixeiro viajante ele também é um problema NP completo e ele pode ser provado ser NP completo a partir do ciclo hamiltoniano, que também é NP completo. Então, aqui eu tenho um exemplo de um grafo de 5 vértices. Então, um grafo completo, tem aqui peso nas arestas. Uma possível rota para resolver o problema do caixeiro viajante seria aqui pegar em ordem alfabética, ABCD, e depois volta para o A. Aqui no caso eu teria uma solução de tamanho 18, considerando que eu tenho aqui peso em quilômetros, né? Sendo que a solução ótima seria o ACB, ED e volta para o A com uma distância de 12. Bem, esse é um problema fatorial. Então, para eu conseguir a melhor solução, eu tenho que listar todas as soluções e pegar a menor. Então, se eu tiver aqui 10 cidades, eu vou ter que verificar todas as 9 fatoriais soluções, sendo que o pontapé inicial e final é o mesmo. Então, eu teria mais ou menos 362 mil possibilidades e pegaria a menor. Isso daria aí, em média, 0,36 segundos. Se eu dobrar de 10 para 20, eu vou ter que verificar 19 fatorial soluções, que seria 1,22 vezes 10 elevado a 17, perdão. Isso daria 3.800 anos. Então perceba que o crescimento é muito rápido. Então, à medida que eu vou crescendo o tamanho da entrada, eu vou, logicamente, crescendo também de forma fatorial a quantidade de processamento necessário. Então, para uma quantidade pequena de cidades, eu teria um tempo computacional inviável para ter a minha solução. Uma forma rápida de provar que o caixeiro viajante é NP completo, como eu comentei, a partir do ciclo hamiltoniano. Então, nós já vimos, né, vocês já viram na disciplina de AEDS, que eu tenho basicamente duas etapas para mostrar que o problema ele é NP completo. A primeira etapa é mostrar uma solução não polinomial para o caixeiro viajante, uma solução não determinística para o caixeiro viajante, então mostrar que ele está na classe NP, e depois mostrar uma redução ou uma transformação polinomial a partir do ciclo hamiltoniano.
Então aqui no caso a primeira etapa é mostrar uma solução não determinística para o caixeiro viajante. Então a gente vai usar aquela famosa função escolhe. Então a ideia aqui é quase que um algoritmo do vizinho mais próximo, só que logicamente a função escolhe, como nós já vimos na parte de NP completude, ela vai sempre escolher aquela função que me leva à solução ótima em tempo O de 1. Então a ideia é que para cada vértice do grafo eu vou escolher uma aresta a partir daquele vértice, e essa aresta vai me levar à solução ótima. Então eu vou fazer essas escolhas para cada um dos vértices e eu vou ter no final uma solução em tempo O de n, né, no caso linear. A segunda parte, que é a parte, digamos, mais desafiadora, que nesse caso é relativamente simples, é mostrar uma redução polinomial do ciclo hamiltoniano para o caixeiro viajante. Uma forma de fazer isso, então lembrar que o caixeiro viajante não se interessa com pesos, então é basicamente um ciclo saindo do pontapé inicial, do vértice inicial e voltando para o vértice inicial, percorrendo todos os vértices do grafo. Uma forma de fazer isso é de fazer essa transformação, né, do ciclo hamiltoniano para o caixeiro viajante, é pegar uma instância do ciclo hamiltoniano, colocar peso 1 nas arestas deste grafo, e aí completar esse grafo para ele ser um grafo completo, e essas arestas faltantes elas vão ter peso 2, ou qualquer coisa maior do que 1. 2, 3, não interessa. Então eu vou ter aqui pesos maiores do que 1 para as arestas faltantes para esse grafo ser completo. Então lembrando que o caixeiro viajante ele tem como entrada um grafo completo. Então uma vez feito isso, se eu resolver o problema do caixeiro viajante sem passar por esses vértices de tamanho 2, ou seja, resolver o problema do caixeiro viajante passando somente pelas arestas de peso 1, eu tenho automaticamente a solução do ciclo hamiltoniano. Então a ideia é basicamente eu ter um custo menor ou igual a n, né, ou a v, que é o número de vértices, porque eu vou basicamente sair do vértice inicial e voltar nesse vértice inicial, consequentemente eu vou estar percorrendo o número v de arestas. Então, no caso, se eu tenho 5 vértices, a solução do caixeiro viajante seria eu percorrer 5 arestas. Então, se eu conseguir fazer esse percurso passando somente pelas arestas de peso 1, eu conseguiria resolver o ciclo hamiltoniano a partir do caixeiro viajante. Então, lembre-se que essa redução polinomial, eu não preciso resolver o problema. Mas, caso eu tenha essa solução, no caso do caixeiro viajante, eu consigo aplicar a solução ao ciclo hamiltoniano. Então, isso mostra que o caixeiro viajante ele é um problema de custo, digamos, similar, equivalente ou maior do que o ciclo hamiltoniano. Então, com isso, eu consigo mostrar que o caixeiro viajante ele está aqui, na verdade, né? Aqui nessa árvore de problemas NP completos, está aqui embaixo do circuito hamiltoniano não direcionado. Então, aqui é um slide para finalizar, que são os famosos 21 problemas NP completo de Karp, que seria esse pesquisador aqui da foto. Então, aqui eu tenho um conjunto de problemas que foi mostrado a partir de redução polinomial ser NP completos, logicamente, todos eles a partir da satisfabilidade. Perceba que muitos deles envolvem grafos, então o problema do clique, o problema do ciclo hamiltoniano, o problema da cobertura de vértices, o problema da coloração, aqui no caso o problema de matching, problema de partição. Então eu tenho vários problemas NP completos a partir envolvendo grafos, né, e dentre eles o ciclo hamiltoniano, e dentre eles aqui embaixo também apareceria o caixeiro viajante. Então é isso, pessoal, de ciclo hamiltoniano é basicamente isso que a gente vai ver, não tem muita coisa para ver, até porque é um problema NP completo, então não se conhece muito bem das soluções.